Ok, então agora a gente vai falar do ciclo de venda. A gente falou aqui de fundamentos, de planejamento, de geração de demanda. Agora, ok, eu faço tudo isso. No final, você está fazendo tudo isso para quê? Porque você quer fazer um negócio na empresa. E para fazer um negócio com essa empresa, você precisa vender para ela. É tão simples quanto isso, tá certo? Então, agora o que eu quero começar a conversar com você é exatamente sobre as diferenças que você vai perceber na condução do processo comercial com a grande empresa. Então, isso aqui vai ser um pouco mais denso, mas vamos sobreviver. Vai dar tudo certo no final. Então, vamos lá. O aspecto importante que você tem que ter em perspectiva é a questão da inteligência de conta, né? Então, lá no planejamento, a gente falou sobre a inteligência de conta que você precisa exercer quando você está ali pensando na sua abordagem, né? Então, você precisa coletar intel, né? Você precisa coletar informação sobre a conta para você preparar uma abordagem que seja minimamente, que tenha mínimas chances de ter sucesso, porque senão você vai fazer a abordagem errada para a pessoa errada, com motivos errados, não vai dar em nada. É tão simples quanto isso. Bom, quando você. Agora, a menos que você tenha informação interna, ou seja, você tem um contato lá que vai subsidiar de informação sobre a dinâmica da conta e você já vai ter isso ex ante, né? Você vai ter isso antes de começar a tratar direto de uma oportunidade com a conta. Cara, isso é beleza, isso acontece, mas não é o comum. Primeiro lugar. Segundo lugar, você não deveria esperar ter isso para poder trabalhar a conta. Não adianta a gente querer esperar ter todas as informações para depois começar a trabalhar. Na média, a gente tem que trabalhar com um nível de incerteza. Então, eu vou recolher as informações que são publicamente acessíveis e depois, em cima disso, eu começo a trabalhar. A partir do momento que eu identifiquei uma oportunidade na conta, putz, agora eu vou trabalhar o ciclo de venda. E o fato de ter identificado uma oportunidade te dá um acesso privilegiado para coletar mais informações. E é isso aqui que eu chamo de inteligência de conta em nível avançado. O que você precisa saber? E isso é importante, repara, isso é importante você saber em qualquer conta. Só que nessa é mais importante ainda. Por quê? Por causa do tempo envolvido. O drive é o tempo, tá? Então, primeiro, o processo de decisão de compra. Então, é o seguinte: como é que esse cara decide? Mais ou menos quais são as alçadas? Quem está envolvido? Imagina que você venda software. Pô, a TI tem que opinar? TI tem poder de veto? Sim ou não? Ah, imagina que você venda serviços de consultoria. Ah, isso aqui passa por compras ou a área de negócio tem decide? Ou é compras que decide? Qual é o poder relativo de compras no processo de aquisição? Evidentemente, isso aqui é um jogo de xadrez, tá certo? Você nunca, de novo, você nunca vai ter todas as informações no tempo que você precisa e na amplitude que você precisa. Agora, de maneira geral, fazer primeiro o mapeamento, você já consegue fazer no primeiro contato. Um cuidado que você precisa ter é não transformar essa etapa de mapeamento num inquérito policial militar, tá certo? Isso aqui tem que acontecer ao longo das conversas, como uma parte natural das interações com o cliente. Segundo ponto que você precisa saber em relação à conta grande é como é que cadastra fornecedor. Em uma das aulas eu dei um exemplo para você de uma operadora de telecomunicações que demora de 6 a 8 meses para cadastrar um fornecedor novo. Isso significa que você não vai vender para essa conta? Não. Agora, você repara como ela mesma cria barreiras de entradas para novos fornecedores? Por quê? Não sei, e na verdade, assim, para o nosso propósito aqui, não interessa muito. Porque é o seguinte, é como é. Cara, a pergunta é: vale a pena o esforço de se passar por um credencial? Eu tenho Know Your Supplier, documentação, validação. Isso aqui, cara, não é demora porque demora, é burocrático, você tem que dar uma penca de informações e documentos para a empresa poder te aprovar como um fornecedor elegível a participar dos bids e eventualmente contratar. Então,
Vê, é difícil ser simples. Agora, se você tem noção de como a coisa é, no próprio você tem condições de cadenciar o próprio processo de outbound que você fez, que vai ser a média, para dizer o seguinte, ó, cara, é, isso aqui leva 8 meses para eu cadastrar, para eu conseguir cadastrar a minha empresa como fornecedor. Quando que você está pensando em tomar a decisão de compra? Ou quando você precisa tomar a decisão de compra? Porque imagina que ele está substituindo um fornecedor atual, ou está substituindo um produto atual, tanto faz. Então, mapear o processo de cadastramento de novos fornecedores é super importante, não deve ser negligenciado. Isso tem que ser no começo do processo comercial. Já aconteceu comigo e eu conheço bastante gente que passou por situações parecidas em que ganhou, mas não levou. Ou seja, você está trabalhando com a área de negócio, vai tudo certo, chega num momento de bater o martelo, a área de negócio diz: beleza, eu tenho budget, eu posso comprar de você, eu tenho poder para tomar essa decisão. Me passa o seu código no Ariba, no sistema de compras, e você não tem nada para dizer. Você fala: putz, não estou cadastrado. Aconteceu comigo. O VP da empresa, em questão, disse: porra, Paulo, cara, puta, você tinha que ter me dito antes, eu tinha que ter dito antes, desculpa. Cara, não vai dar pra gente fechar negócio, porque isso aí vai demorar uns 4, 5 meses, cara. Eu preciso agora. Putz, eu vou te apresentar lá o Eusébio, que cuida do cadastramento de fornecedores, e você vai conduzindo aí. Na próxima a gente vê. Hum, e eu aqui, bobão, tinha feito todo o processo comercial. Fui descobrir isso lá no final. Sabe qual é o problema disso? Tempo que eu gastei. Eu podia não ter gasto esse tempo com isto. E repara, quando isso tudo passa, a oportunidade já entrou no pipeline, a oportunidade entrou no forecast, tá, tem o commit da área de negócio, tá tudo certo. Eu só esqueci um pequeno detalhe. Para fechar tem que ter contrato assinado. Felizmente isso faz bastante tempo, né? Isso foi no meu começo de vendas, mas acontece. E para quem está acostumado com SMB, que você resolve com dono, as coisas, né? Ou com o executivo principal ali, você tem mais liberdade, o processo é mais light muitas vezes, tu vai, pá, vai. Acabou, tá feito. Bom, terceiro ponto que está relacionado a esse, contrato padrão. É assim, se um urso quer te abraçar, você deixa o urso te abraçar, não é você que vai abraçar o urso, certo? Então, se você vai vender para uma conta grande, você vai assinar o contrato dela de fornecedores, não é ela que vai assinar o seu contrato. Então, você tem que estar com disposição de alma, compliance jurídico para aderir ao contrato de fornecedores do seu cliente. Por quê? Porque ele compra desse jeito. É a mesma coisa, se você for lá no Banco do Brasil, olhar o contrato de cartão de crédito, falar assim, olha, o Jarbas, o gerente, eu não concordo com a cláusula 4.2.5 do meu contrato aqui de cartão de crédito, eu queria fazer um aditamento. Ele vai olhar para sua cara e fala, não pode. Você vai lá no Itaú e faz um cartão com eles, ou tenta mudar o contrato deles, que o nosso não muda. Quando você vai com a conta grande, isso é assim. A menos que você seja uma empresa do tamanho da empresa que você está vendendo, dificilmente você vai ter poder de barganha e autoridade para pedir uma mudança de contrato, tá? Outro ponto importante, prazos de pagamento. De novo, aqui é como é, tá certo? Empresas grandes levam muito tempo para pagar. Ponto. O que é muito tempo? Dependendo da empresa, pode ser 120 dias. Depois da fatura, às vezes é 120 dias, eu já vi 120 dias fora o mês. Então, você emite a fatura num mês, quando virou o mês, começa a contar 120 dias. Em que na prática vira 150 dias, muitas vezes. Então, isso aqui é importante por quê? Porque dependendo do que você faça, se é software, SaaS, beleza, não é um mundo perfeito, mas talvez não seja tanto problema. Cara, se você vende consultoria, é um problemão, porque você vai executar 4 meses de custo para depois começar a receber. A pergunta é: você tem caixa para fazer isso? Se você vender um projeto que você quer vender lá?
né? Qual vai ser a sua estrutura financeira para dar conta desse serviço? Então, entender o prazo de pagamento é um aspecto fundamental. Os outros dois últimos que eu destaquei aqui para a gente encerrar, eles estão ligados. Grandes empresas normalmente trabalham com budgets. E essa parte de budgeting, ela costuma ser chata, né? Porque é difícil em organizações um pouco mais robustas você conseguir ter muita movimentação ali, né? As coisas são mais ou menos previsíveis, o espaço, as despesas, não há despesas discricionárias no sentido de que eu tenho um saco de dinheiro lá que eu posso gastar com coisa e eu vou decidindo ao longo do ano. Não, o programa de trabalho do ano está mais ou menos definido. Esse programa de trabalho tem projetos e ações para os quais existe dinheiro atribuído e você vai ter que se encaixar num desses dinheiros. É isso, né? Agora, o que acontece? Vai passando o ano, dependendo dos resultados, e aí isso acontece em quase todas as grandes empresas, você tem gestores que vão segurando a execução da despesa ou do investimento. Então, ele não gasta tudo que ele tinha para gastar. Só que tem uma característica curiosa nas empresas grandes, isso é parecido em certa medida com o governo, que é, se você não gasta tudo, você perde esse dinheiro no próximo ano. Então, o mês de dezembro em especial, assim, final de novembro, começo de dezembro, e dezembro de uma maneira geral, é não raro você ter empresas tomando decisões de compra neste período para comprometer o budget. E isso tem implicações, porque para comprometer o budget não é só comprar, tem que comprar e faturar. Percebe? E aí você tem que estar preparado para reagir a isso. Imagina, você fechar um contrato, já vi acontecer. E já aconteceu, já aconteceu comigo também. Felizmente não foram muitas vezes. Mas de você fechar um contrato no dia 31 de dezembro. E tem que faturar no dia 31 de dezembro, com a nota fiscal eletrônica. Porque se você não faturar, não vai comitar o budget dele, ele vai perder o dinheiro, ou seja, não vai valer nada aquilo que você fez. Então, essa dinâmica também é importante ficar atento. Assim como é importante ficar atento ao ciclo de budget. Então, se eu estou lá em setembro, outubro, essa é a hora que as empresas mais ou menos estão fechando os budgets. Então, imagina, se você não vai vender para esse cara agora, mas você vislumbra a oportunidade de vender para ele no próximo ano, você vai atuar com seus interlocutores, preferencialmente com BDM ou com TDM, para ele influenciar o orçamento do próximo ano, para que o seu dinheiro esteja lá. Porque senão vai passar mais um ano, você vai tentar vender para o cara, não tem dinheiro para comprar, não vai conseguir comprar de você de novo. Então, esses são os aspectos, ele não é uma lista exaustiva, mas são os aspectos que você tem que se preocupar durante o processo comercial, que dificilmente você sabe ex ante como é que funciona, mas durante o processo comercial você vai entendendo qual é a dinâmica. E isso vai te ajudar a calibrar a velocidade e a intensidade com a qual você executa o processo comercial e as interações com os seus interlocutores lá dentro da sua empresa. Então, esses aqui são os aspectos que você precisa realmente se preocupar durante o processo comercial.